Olá, estamos aqui com Sueli Guedes para fazer uma pesquisa sobre o armazenamento de documentos físicos. Bom dia, Sueli. Você pode falar um pouco da sua trajetória profissional? Claro, com prazer. Seja bem-vindo. O que eu puder ajudar, estou à disposição. Obrigado. Meu nome é Sueli Guedes, eu sou coordenadora de hospitalidade. Minha formação é nutrição, porém eu tenho formação também em fitoterapia, pós em fitoterapia, pós em nutrição clínica e MBA na administração das organizações de saúde pela PUC. O porquê que eu fiz o MBA? Porque eu comecei a minha carreira já como supervisora, né? Antes como estágio de nutrição, e entrei iniciando minha carreira já como supervisora e fui galgando para a coordenação. E na coordenação você realmente precisa ter todo um conhecimento administrativo para você poder liderar as suas equipes, fazer seus relatórios gerenciais, controle desses documentos importantes que você vai me abordar, né? Que eu posso ajudá-lo, no que eu puder. Então é extremamente importante você ter esse conhecimento administrativo para que todos os seus resultados sejam efetivos e positivos para você, para a gestão, para a sua equipe e para a empresa que você atua. Eu atuo numa empresa filantrópica de grande porte no mercado, né? E meu histórico nessa empresa já está aí perto dos 27 anos, né? Vamos dar início ao questionário. Qual é o processo de seleção dos documentos do seu setor? Então, atualmente, o que no caso, né, na gestão das áreas que eu atuo, é extremamente importante você ter esses documentos. Então, são várias áreas que eu atuo. Atuo na área de nutrição, na área de hospitalidade, na área de hotelaria, na área de paisagismo e na área de higienização. Então, eu vou falar um pouquinho da nutrição. A nutrição é extremamente importante você ter todos os controles de notas fiscais, que é todo produto que você compra, como você tem que ter o controle da nota para conferir o produto que entrou, os lançamentos, esses controles de notas são importantes para que você controle o custo daquilo que você tem para gastar até o final do mês. É extremamente importante. Posteriormente eu vou mostrar esses documentos para vocês, né? Doações, nós recebemos muitas doações, então nós temos que ter esses documentos de doação também, que esses documentos você recebe e você vai me perguntar por que documento de doação? Sim, porque tudo que você doa se reverte em valores para poder verificar em quanto em espécie vale aquela doação, né? Isso também entra um indicador importante para a instituição, né? O RH, extremamente, você tem esses controles de RH, então escala, programação de férias, programação de folgas, atestados, todos esses controles, porque o RH pode te questionar se o funcionário veio trabalhar, se não veio. Então, você tendo todos esses controles, você tem como comprovar para evitar descontos desnecessários, indevidos, né? E você só consegue comprovar se você tiver esse controle. No caso da nutrição, a necessidade de manuais de boas práticas, a necessidade de análises microbiológicas de alimentos, análise de água, controle de pragas, aqui no caso da nutrição, vou falar um pouco de cada um para vocês entenderem, né? Controle de temperatura dos equipamentos, controle de temperatura dos alimentos, porque o que nos dá a qualidade de um serviço? É provar que ele realmente é eficiente e eficaz. E como você comprova? Através desses controles. Falar que é bom, qualquer um pode falar, certo? Mas o importante é você ter ali para comprovar. Então, as dietas que nós compramos, nós também recebemos essas análises, nós guardamos esses documentos também para fiscalizações que podem ocorrer. Então, de que o produto que você está oferecendo, entregando até o seu cliente, ele está em condições e tem qualidade, né? Aqui nós temos também a avaliação nutricional, que não sou eu que faço, tem um voluntário que faz, mas também é importante para certificar a qualidade da saúde dos nossos clientes que aqui residem. Outra coisa importante é que esses documentos eles estejam todos identificados
para que você possa facilitar a sua organização do seu trabalho. Então, no momento que você precisa de um documento para apresentar um comprovante de algo, você tem lá, né, a pastinha do RH, tudo direitinho, tudo organizado, né? No caso da hotelaria, vou falar um pouquinho da hotelaria também, hotelaria também tem o controle de lavagem de roupa, quantos quilos que lavou, os chips hoje com a tecnologia, as roupas são chipadas, então vai com o nome da pessoa, então quantos chips tem, então existe um limite, a gente na área de coordenação é importante controlar esse custo disso, então eu tenho que saber quantos chips que vai para cada residente, até quanto ele pode ter de roupa, para não ultrapassar o limite, que senão a casa absorve esse custo, né? Então nós temos que ter esse controle até para compor o quanto custa o serviço de uma pessoa aqui dentro, onde eu atuo, né? Esses serviços embutidos entram todos, alimentação, nutrição, no caso higienização, entra todas as áreas, ok? Sim. Como é feito o armazenamento desses documentos? Então, conforme eu já tinha iniciado a nossa conversa, esses documentos, eles são armazenados de forma, no nosso caso aqui, ele é identificado por setor, por tipo de serviço que a gente está guardando, né? Suponhamos que aqui fosse um consultório. Se fosse um consultório que eu atuasse, eu teria que ter esses documentos em ordem alfabética de clientes. No caso que é uma empresa que eu atuo com diversos serviços, então eu tenho que identificá-los conforme os serviços que eu estou planilhando, que eu estou controlando. Então, RH, financeiro, no caso, controle de temperatura de equipamento, controle de temperatura de alimentos, análise microbiológica de água. Então, eu vou controlando todos eles segundo os controles que eu faço, não necessariamente em ordem alfabética, mas por setor, no qual eu necessito daquela informação. Eu posso ter daqui a pouquinho de passar e mostrar um pouquinho de cada documento desse que é feito. No caso, a gente controla esses documentos no físico e alguns também digitalizados, para enviar para a direção também ter esse controle. Ok? Qual a importância do armazenamento desses documentos para a empresa? Olha, esses documentos é fundamental. Não existe uma empresa que tenha qualidade se você não tiver organização. Organização é foco, é o que eu passo para a minha equipe. Então, o que você precisa de verdade? Ter organização para você ter bons resultados, eficazes e efetivos. Para que você comprove para o seu diretor, ou para quem você responda, até mesmo para a empresa e órgãos fiscalizadores, porque onde eu atuo, eu recebo órgãos fiscalizadores. Pode ser esse da Anvisa, pode ser da Prefeitura e uma série de outros órgãos que possam vir. Conselho Regional dos Nutricionistas. Então, tudo isso eu tenho que estar documentado. Como eu falei, eu só posso comprovar a qualidade do meu trabalho através de um comprovante, um controle efetivo, eficaz e contínuo, né? E esses documentos todos controlados, eles servem para a gente na área de gestão fazer nossos indicadores, né? Fazer relatórios de custos, que são extremamente importantes. Se você não tem histórico, você não tem como medir. Se você não tem controle, você não tem como comprovar. Então, eu posso chegar num órgão fiscal aqui e falar, não, o nosso serviço está seguindo tudo direitinho, a alimentação é de qualidade, você só consegue comprovar, é como, vamos dar um exemplo bem assim, como você consegue comprovar a sua saúde se você está bem? Através de exames que você faz. Quando vem o resultado do exame, você vai comprovar que realmente você está bem. Então, mesmo aqui, como que eu consigo comprovar que a minha alimentação é de qualidade, o que foi produzido? Através das análises microbiológicas, através dos controles que eu tenho de temperatura, controle de recebimento, que a gente mede a temperatura do fornecedor quando chega. Então, tudo que entra com qualidade dentro dos órgãos, das exigências dos órgãos fiscalizadores.
Isso é extremamente importante. Ok? Quantos empregos essa área gera? Então, aqui isso varia de área para área, de empresa para empresa. Aqui na nutrição gera em torno de 13, 14 funcionários, mas já trabalhei com 120, ainda tem a área de hotelaria, que nós temos aí em torno também de 14, e do jardinagem, que eu tenho um só. Mas já atuei em área com 120, com 70, com 80, com 40, com 50, porque na minha trajetória da empresa já passei por várias casas que têm diferentes quantidades de funcionários. Ok? Como seriam os protocolos e os registros desses documentos? Então, posso te passar alguns exemplos desses protocolos. Vamos lá. Vou passar para você. Então, nós temos aqui, por exemplo, né, Luciano? Aqui nós lançamos todo mês, semanalmente, todas as compras que nós fazemos. Então, vamos começar pelo controle de nota fiscal. Então, qual a importância disso? Então, entrou a nota fiscal, nós registramos essa nota, o dia que ela entrou, qual é o fornecedor, o número da nota. Eu vou te passar até uma informação bem importante sobre isso. O número da nota, a data que foi emitida e o valor. Que importância tem isso como gestora para mim? É extremamente relevante. Por quê? No final do mês, por exemplo, meu diretor me dá X que eu tenho que gastar no mês, que eu posso atingir naquele mês. Então, conforme os lançamentos, durante o mês nós vamos elaborando o cardápio, vamos fazendo as compras, nós vamos acompanhando para que nós não ultrapassamos esse valor. E ao contrário, que esse valor fique abaixo, que a gente possa fazer um trabalho cada vez melhor com os valores inferiores. Isso é gestão. A outra coisa importante, Luciana, é o quê? Essas notas são assinadas no verso. Eu tenho um técnico que trabalha comigo, meu braço direito, que recebe esses gêneros alimentícios, que faz todo o processo de medição de temperatura na entrega do carro, a gente tem que observar tudo, faz esses registros e encaminha essa nota antes de encaminhar para o financeiro. Essa nota ela é assinada por mim e por ele. Por quê? Quando vai para o fundo financeiro, nós já no verso protocolamos e carimbamos com o nosso CRN direitinho, né? E colocamos para onde essa nota vai ser destinada, em que centro de custo. Com isso, evita, então, desvio de nota, desvio de lançamentos errados pelo financeiro, ok? Depois nós temos também, vou passando um pouquinho do que os nossos documentos aqui, mas para você também conhecer, né? Aqui nós temos o recibo de doação. Você viu que a pasta, este aqui, ele está digitalizado. Então ele está um controle numa pasta no computador, que é digital. Você pode ter digital, pode ter físico. No caso de doações, nós recebemos várias doações de fornecedor. Então pode ver a pasta, ó, recibo de doações, ela tem que estar identificada. Então no caso do recibo de doações, a mesma coisa. Recebemos a doação, quantificamos a doação, transformamos essa doação em valores em dinheiro, né? Então se entrou lá 1 quilo de arroz, quanto custa? Custa tanto. Se eu recebi 40, quanto que eu recebi? Quanto representa financeiramente essa doação? Ela não tem só o valor importante de alimentar o residente, né? Mas ela está entrando com um valor em espécie importante para a instituição, que ela está deixando de comprar para atender esse residente. Então a gente tem esse controle também, que no final do mês é feito também uma planilha e enviado para a direção para saber o total de doações que nós arrecadamos. Como eu trabalho com uma equipe grande, claro, eu tenho que ter a pasta de recursos humanos. Eu tenho a pasta de recursos humanos não só física, como eu tenho digital também.
que aqui embute escala da nutrição, da hotelaria e da higienização. A parte toda de recursos humanos, aí entra o quê? Não é só a escala que é importante para você saber quem está aqui, quem não está, quais são os dias que os funcionários vão trabalhar ou folgar, né? Mas também tem toda a programação de férias, de folga, planejamento de férias, para que não tenha, se não tem planejamento, que eu falei, se não tem organização, você pode deixar vencer férias, você pode deixar o setor apertado sem ter controle de escala, né? A produção não para, são 6 refeições por dia aqui, a hotelaria não para. Então, se você não tiver uma escala, uma programação, você não tem como. E o porquê é importante essa pasta de recursos humanos para a empresa e para o gestor? Por quê? No final do mês, isso pode gerar o quê? Se você não tiver controle de atestado, controle de escala, descontos indevidos para o funcionário. E a gente não pode deixar. E também, não só o funcionário, também algo que possa prejudicar a instituição. Então, a parte de recursos humanos é extremamente importante para você controlar. No caso do órgão fiscal do Conselho Regional do Nutricionista, aqui eles pedem muito manual de boas práticas. Então, manual de boas práticas. O que é o manual de boas práticas? Então, o manual, aqui, o que o manual vai mostrar para você? É bem detalhado, né? Tudo como é feito aqui. Como que tem que se executar o serviço com segurança? Como que entra o POP, né? Procedimento operacional. Também, assim, com segurança, como manipular o alimento, quais são as áreas que são compostas dentro do serviço de nutrição, como que é realizado esse serviço. Por isso que chama Manual de Boas Práticas. É executar os serviços com boas práticas, com qualidade. Então, não é a pessoa entrar aqui e fazer o serviço igual faz na casa ou fora, não é. Tem todo um procedimento, tem que clorar, tem que usar luva, tem que usar placas específicas para carne, para peixe, para coisa. Então, está tudo documentado. Como eu falei, outra pasta importante, análises microbiológicas, são extremamente importantes. Então, aqui é análise microbiológica de alimento, e não só de alimento como manipulador. Então, eu mando analisar a refeição, a gente tira as amostras diariamente, essas amostras são acondicionadas por temperatura específica na geladeira ou no freezer, se for líquido geladeira, se for sólido no freezer. E o que acontece? Para qualquer eventualidade, você ter como comprovar e mandar analisar. Mas independente disso, nós fazemos durante o mês, durante o ano, né, distribuído ao ano, análise microbiológica dos alimentos e do manipulador, que faz o swab de mão para ver se esse manipulador não tem coliformes fecais, não tem nada do que ele está manipulando. Então, isso certifica a qualidade do seu trabalho. Diferente de eu chegar e falar assim, não, a alimentação aqui é maravilhosa, é boa, é controlada, mas como você comprova isso? Tem que ter protocolo, documento. Planilhas de controle de temperatura. Pastas todas identificadas, você está vendo, facilita o quê? A organização do trabalho. Essa eu tenho que armazenar durante 30 dias e vai mudando todo mês, vai guardando, vamos modificando. Então aqui, olha, você vai ter toda a planilha de assinada, o controle de manhã, de tarde, de noite, se for equipamento, temperatura de equipamentos e temperatura dos alimentos, todos são feitos. Não tem como você não fazer isso, é extremamente importante. Por quê? Você vai falar, mas por que controlar a temperatura do equipamento? Sim, se eu não controlar a temperatura de um equipamento, tipo um freezer, uma geladeira, e ele tiver uma oscilação de temperatura, o meu produto está guardado lá. O que acontece? Se oscilou a temperatura, eu tenho que imediatamente acionar a manutenção para corrigir essa falha que aconteceu, para que não tenha um tempo prolongado e atingir o alimento, para não ter problema de estragar, etc., para conservação. Outra pasta que nós temos aqui, a nutrição
a gente tem a pasta de avaliação nutricional. Então, essa avaliação nutricional, eu tenho uma nutricionista voluntária que vem todo mês ou cada 2 e faz a avaliação nutricional de todos os nossos residentes aqui. Para que serve a avaliação nutricional? Exatamente, já diz o nome, para avaliar o estado nutricional do nosso residente. Então, se ele está eutrófico, se ele está com baixo peso, se ele está obeso, e a gente corrigir através do resultado, corrigir a alimentação dele. Então, orientar, se tiver com baixo peso, a gente procura oferecer suplemento, se tiver obeso, tentar conscientizá-lo que precisa reduzir alguns alimentos e adequar a alimentação dele para que ele tenha saúde. A mesma coisa aqui, a triagem nutricional é continuação, né? Que são mais a parte de medidas, que faz é mais específica. Vamos lá. Aqui, viu quanta coisa? Bastante. Aqui o protocolo de correspondência. O que é esse protocolo de correspondência? Aqui são o que eu falei para você, a importância de você documentar e protocolar tudo que você entregar. Porque depois é muito simples, as pessoas vão falar assim, aquele dia tal pessoa faltou. Não, ela teve o atestado, eu entreguei o atestado no dia tal e você assinou. A pessoa pode te abordar. Não, ela faltou. Não faltou. Eu assinei, eu entreguei para você e você assinou no dia tal. Então, isso é um controle de registro de documentos que você entrega que te garante, que te resguarda perante qualquer falha. Então, a importância de protocolar tudo, de ter qualidade no teu trabalho monitorado. A mesma coisa eu falei de dietas, né? Também nós temos aqui análise de dietas também que nós recebemos, já vem com todas as análises microbiológicas também. Porque todos os alimentos que vêm de fora, eles também têm que ter o certificado. Então, isso também é importante. Então, você viu a importância que é ter tudo isso daqui. Depois de tudo isso daqui, aí cabe ao gestor fazer todo um trabalho de relatório gerencial e administrativo e passar pelo nosso diretor, a quem eu respondo. Então, quantas refeições foram feitas, quanto gastou, quais foram as economias que você conseguiu, né? O seu time está legal, não vou falar em RH, não teve afastamento, as notas fiscais estão tudo certinho, então isso é extremamente importante. Alguma dúvida? Não. Eu fui bem detalhista, né? Já tiveram algum problema na área? E se sim, qual foi o grau de dificuldade de solucionar? Olha, isso como eu te falei, extremamente importante. Vamos falar 2 situações para exemplificar. Acho que nada melhor do que exemplificar para que a gente possa entender, né? No caso de RH, já aconteceu sim, na minha trajetória desses anos de mas funcionário e tal, não faltou tal dia. Não faltou, foi o que eu te disse. Eu lhe disse, o atestado está aqui, eu entreguei, está protocolado, assinado por você tal dia. Fator 1. Se eu não tenho protocolo, o que acontece? Pode dar problema de achar que o funcionário faltou e etc. Mas hoje em dia, até os funcionários já estão com essa ideia de protocolo também, que eles tiram cópia do atestado antes de entregar pra gente, viu? Que importante. Outro problema que pode acontecer, e é fácil de você, que eu te falei de entrada de nota. O que acontece? Você pode receber um produto, você recebeu esse produto, você protocolou, você colocou a nota, você deu entrada na nota, e esse produto entrou, vou dar um exemplo, tá? Não estou falando que aconteceu assim, mas vamos dar um exemplo. Esse produto entrou pelo nosso trabalho, foi para outra área. E nós entregamos esse produto para outra área, tá? Um produto que entra pela nutrição, porém não pertence à nutrição. Tipo um alimento, uma dieta por sonda, um exemplo. Uma sonda que é, como você não é da área ainda da área de saúde, eu tenho que explicar. Então tem a alimentação que funciona, a alimentação via oral e a alimentação via enteral. São residentes que não podem comer via boca, então tem que entrar com sonda e ele entra com essa dieta
que é um alimento também, mas é em sistema fechado, como fosse uma bolsa de soro fechada. Ela entra pela nutrição, mas ela não fica no centro de custo nosso, entra como medicação. E aí a gente encaminha isso para a enfermagem, para assistência. Pode acontecer assim, eu entrei, eu pedi, entrou, veio a dieta, veio o equipo e entreguei. Ficou no estoque da assistência, não no meu estoque. Mas eu sei que eu comprei porque eu tenho controle físico e digitalizado das notas fiscais. Então, o que acontece? A assistência pode me abordar. Não entregaram tal dieta, eu estou com pouco, não entregaram equipo, porque essa dieta tem que ter um equipo. Aí eu pego o meu controle, foi entregue sim, dia 14, dia 15, está aqui para você observar. Veja direito o seu estoque se você não está lá. Isso já aconteceu. Então, a importância de você ter esse rastreamento todo para que você se documente, você se resguarde, você tenha qualidade no seu trabalho. Ok? Na hora de contratar profissionais na área, você tem alguma dificuldade na procura? Olha, Luciano, isso, né, eu te falo assim, nesse tempo todo de vivência na empresa que eu atuo, já trabalhei em várias casas. E o que a gente observa muito, que pode ser observado, que, vamos dizer assim, não existe, você coloca lá, divulga a vaga, né? Aí a pessoa vem, mas não tem as qualificações talvez que você precise, né? Então, o que acontece que dificulta muito você na contratação? Porque divulga assim, vaga para auxiliar de cozinha, vaga para técnico de nutrição, vaga para higienização, ensino médio, não é assim? Aí a pessoa vem, mas não vem com aquilo tudo que você precisa. Não tem, e normalmente as empresas não têm um banco de candidatos, o que deveria ter um banco de candidatos bem grande para que você tenha um maior número de pessoas para você selecionar. Então, assim, normalmente vem candidato que não está qualificado para aquilo que você precisa. Então, a empresa perde o quê? Tempo, perde dinheiro, perde uma série de coisas, porque está perdendo o tempo do funcionário que está entrevistando e não tem a pessoa qualificada. Então, às vezes, gera várias entrevistas para você chegar até um senso comum daquele que você realmente quer. E o que eu faço assim nas minhas entrevistas, isso já ao longo dos anos, aprendi isso muito também no MBA, numa das matérias do MBA, em Organizações de Saúde, Administração em Organizações de Saúde e RH, que é fazer entrevista por competência. Não sei se você já ouviu falar, mas é bem interessante. Então, você, durante que você faz a entrevista, você já vai analisando as competências do seu candidato. Então, o que você já analisa na entrevista? Você vai analisar se ele tem liderança, se ele não tem liderança, se ele é uma pessoa na competência, na entrevista você faz ele trazer uma situação passada que ele viveu para o presente. Com essa história dele, não importa, pode ser pessoal, pode ser profissional, então você vai ter o quê? Você vai conseguir analisar o conflito dele, uma situação difícil, como que ele consegue se sair. Então, para ver se ele tem um perfil de uma pessoa resolutiva, se ele não é uma pessoa que cria brigas, que cria intrigas. Então, a entrevista de competência traz isso nessa situação específica. Aí você coloca também nessa entrevista quais são os objetivos dessa pessoa, quais são os sonhos, o que ela tem, para ver se não é aquela pessoa acomodada que não quer crescer, não quer estudar, não quer ser desafiadora. O sucesso da nossa carreira depende de desafios. Eu falo isso para você porque na minha longa trajetória foram desafios um atrás do outro. E isso é extremamente importante, porque você aprende muito. Né? Então, na entrevista, voltando para a entrevista, na entrevista de competência, você pergunta como você organiza seu armário. Então, ele vai falar, eu coloco a calça assim, assim. Se ele já falar para você, não, eu arrumo camiseta branca, camiseta azul, calça assim, shorts assim,
você vai falar, nossa, ele já é extremamente organizado. Se ele falar, não, coloca assim, você já vai ver, a organização dele já não é. Então, nessa entrevista você traz tudo isso. A crença é importante, porque você tem que ter, não que nenhuma das casas que eu trabalhei exige que seja católico ou algo parecido, mas que tenha uma crença, porque é a nossa força. Então a parte espiritual é comprovada até cientificamente, até na parte de recuperação da saúde. Então a crença é importante. Perguntamos isso também. Perguntamos na entrevista de competência para ele, quais são o seu maior valor, né? A sua qualidade. Então, às vezes é fácil falar qualidade, mas aí quando você fala não defeito, o que você pode melhorar? Aí demora um pouquinho mais a resposta. Mas aí você consegue ver se a pessoa consegue enxergar aquilo que ela precisa melhorar. Então a entrevista por competência não é só isso, né? Então você vai ver liderança, cada ponto-chave dessas perguntas que eu estou te falando, elas vão trazer para a gente uma análise geral do candidato que você como gestor vai ter que verificar se ele tem realmente o perfil para aquilo que você quer. Porque dependendo da resposta, se aquela pessoa assim que não quer, não sonha mais nada, eu só quero trabalhar, então ele só está querendo um emprego. Ele não está querendo um trabalho para se desenvolver e crescer. Que o sonho nunca deve acabar, né? Então hoje se ele sonha ter algo, amanhã ele conquista esse algo, ele vai buscar mais e vai buscando o sonho de realizar e de se aperfeiçoando. Ok? Qual dica você daria para uma empresa para facilitar todo esse processo? Então, é exatamente isso, que ao divulgar a vaga, Luciano, extremamente você abrir quanto mais essa vaga do que você precisa para o candidato já vir com todos os requisitos necessários para aquela vaga que você está solicitando. Então, assim, se precisa de cargo de liderança, que tenha liderança, se ele vai se relacionar com a equipe, que ele tem bons relacionamentos. Então, quanto mais você abrir, não só colocar o grau de escolaridade, que muitas vezes coloca isso, né? Abre-se vaga para técnico de nutrição, ou nutricionista, ou que for um gerente, o que for. Só coloca o que precisa. Qual o grau de escolaridade? Formação, que tenha experiência de 2, 3 anos, não é isso que tem que colocar. Então, acho que tem que abrir, quanto mais você abrir as competências que você quer para a vaga, vai facilitar a sua seleção. Senão, você vai perder muito tempo com candidatos que não vão ter o perfil necessário para aquela vaga e você vai acabar perdendo um tempo